Uma pequena cidade na Áustria. O ano é 1889. Um menino nasce. Seu nome, Adolf Hitler. Um nome que ficará para sempre gravado na história. Uma infância problemática. Um pai dominador. Uma mãe superprotetora. Esses primeiros anos plantam as sementes do ressentimento. Um desejo por algo mais. Ele tem dificuldades na escola, encontrando consolo apenas na arte. Mas seus sonhos de se tornar um artista são destruídos. Rejeição após rejeição. Ele culpa o mundo por seus fracassos. Seu pai, um oficial da alfândega, morre quando Hitler é um adolescente. Ele está à deriva, perdido. Ele lê vorazmente, devorando panfletos nacionalistas e propaganda antissemita. Viena, o coração da Europa. Um caldeirão de culturas. Mas para Hitler, é um terreno fértil para sua ideologia distorcida. Ele vê a diversidade da cidade como uma ameaça. Ele culpa os judeus por suas infelicidades. Ele vive uma vida de pobreza e miséria. Ele dorme em abrigos para sem-teto. Ele vende cartões postais de sua arte nas ruas, mas sua raiva o consome. Ele critica a decadência da cidade. Ele anseia por um retorno a um passado mítico. Em 1913, Hitler foge para Munique, Alemanha. Ele está escapando do serviço militar obrigatório. Ele encontra trabalho como pintor de casas. Mas a eclosão da Primeira Guerra Mundial muda tudo. Ele se alista no exército alemão. Ele abraça a camaradagem e a disciplina da vida militar. Ele prova ser um soldado capaz, ganhando a Cruz de Ferro por bravura. Mas o fim da guerra o deixa amargo e desiludido. Ele culpa a derrota da Alemanha em uma conspiração judaica. A Alemanha está em caos. A economia está em ruínas. O Tratado de Versalhes humilhou a nação. O povo anseia por um líder forte. Hitler vê uma oportunidade. Ele se junta a um pequeno partido político marginal, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Ele é um orador carismático. Ele canaliza a raiva e a frustração do povo. Ele promete restaurar a Alemanha à sua antiga glória. Ele transforma judeus e outras minorias em bodes expiatórios. Sua mensagem ressoa com as massas. O Partido Nazista cresce em popularidade. Hitler sobe rapidamente na hierarquia. Ele organiza um golpe fracassado em 1923, o Putsch da cervejaria. Ele é preso, mas usa seu tempo para escrever Mein Kampf, delineando sua ideologia distorcida. Após sua libertação, ele reconstrói o Partido Nazista, explorando o medo e a propaganda. Seção 4. Um continente engolfado. O terror da Segunda Guerra Mundial. O ano é 1933. Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. A democracia desmorona. Ele rapidamente consolida o poder. Ele estabelece um Estado totalitário. Opositores são silenciados. A Gestapo, sua polícia secreta, aterroriza a nação. Suas ambições crescem. Ele reconstrói o exército alemão, violando o Tratado de Versalhes. Ele anexa a Áustria em 1938. O mundo assiste, apreensivo, mas hesitante em agir. A política de apaziguamento falhou. Hitler está imparável. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começa. A máquina de guerra de Hitler, a Wehrmacht, conquista grande parte da Europa. Suas táticas de blitzkrieg dominam seus inimigos. O mundo prende a respiração. O futuro está em jogo. Seção 5. O Holocausto. Uma mancha na humanidade. Enquanto seus exércitos conquistam a Europa, Hitler desencadeia um horror nunca visto na história da humanidade, o Holocausto. Judeus, ciganos, pessoas LGBTQ+, e opositores políticos são presos e enviados para campos de concentração. Milhões são assassinados em uma campanha sistemática de extermínio. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Esses nomes se tornam sinônimos de sofrimento inimaginável.
O mundo recua horrorizado. A extensão total das atrocidades não será conhecida até depois da guerra. O Holocausto permanece como um lembrete severo dos perigos do ódio desenfreado e da fragilidade da civilização humana. É um capítulo sombrio da história humana, uma ferida que pode nunca cicatrizar totalmente. Seção 6. Os dias finais, queda e legado. A maré começa a virar. As forças aliadas desembarcam na Normandia no dia D. A União Soviética avança do leste. A Alemanha é pressionada de todos os lados. Os sonhos de império de Hitler estão ruindo. Berlim está reduzida a escombros. Hitler se recusa a se render. Ele escolhe o suicídio. Em 30 de abril de 1945, ele tira a própria vida. Seu reino de terror acabou. A Alemanha está em ruínas. O mundo celebra a derrota da Alemanha nazista. Mas as cicatrizes são profundas. O mundo jura que nunca mais. A luta contra o ódio continua.